Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Supera-te com Valquíria Quintela. Hoje temos como parceiros Cacau Noah, Val Quintela Joias e CEO e Oliveira Lacerda Advogados. Hoje a nossa convidada é a doutora Samanta Oliveira. Muito obrigada pelo pronto atendimento, por ter aceitado o convite assim que eu mandei a mensagem para você. Estou muito feliz e lisonjeada de ter você aqui comigo. Muito obrigada, tá? Vamos Eu que começar? agradeço. Vamos começar? Vamos. Que eu estou ansiosa por essa história. Quem é Samanta Oliveira e de onde veio a Samanta Oliveira? Bom, a Samanta Oliveira é uma menina cheia de sonhos, que se tornou uma mulher focada em realizá-los. Tem sempre o seu lado mulher, leoa, valente, aflorado, mas nunca deixou de ser aquela menina sonhadora. Então, a Samanta veio da Baixada Fluminense, do Rio de Janeiro, onde cresceu lá feliz, né? Pai, mãe, irmão. E grata, porque meu pai e minha mãe, os dois saíram de comunidades carentes, né? No Rio de Janeiro. E, através do estudo, venceram. Então, para mim, ter sido criada na Baixada Fluminense, na época, era um luxo, né? Quando passava ali, meu pai veio da comunidade ali do Morro do Jorge Turco, né? Então, às vezes, ele passava, falava, tá vendo? A gente vive no luxo, né? E era luxo pra gente, né? O apartamento direitinho. E minha mãe passava ali, Cidade Alta. Lá, minha filha, ali, ó, Cidade Alta ali, mamãe morava, né? Então, eu cresci feliz, cresci entendendo que os estudos me levariam ainda mais longe. E os meus pais sempre falavam pra mim, ó, a gente não tem bens materiais pra deixar, mas a gente sempre vai apoiar você pra estudar e em todos os seus sonhos, o que você quiser. Então, eu sou muito grata, porque acredito que a Samanta menina teve uma base familiar, sem luxo, mas ao mesmo tempo se sentindo no luxo, né? Que proporcionou a Samanta mulher chegar onde chegou e continuar acreditando que vai chegar muito mais longe ainda. Que maravilha. Samanta, conta um pouquinho pra gente da sua trajetória, Sim. porque eu também quero saber, gente. Um sonho que eu sempre tive, né, desde criança, era comprar uma casa própria. E era primeiro para dar essa casa própria para os meus pais, né? Era engraçado até porque, geralmente, pelo menos da minha geração, assim, o sonho das meninas era casar, né? E eu era a noiva em fuga. Meu pai me apelidou assim, a noiva em fuga. Porque eu ia namorar alguém, a pessoa já começava a querer me controlar. Tá estudando muito. Não, tem que ter tempo para mim. Aí eu já, tipo, então, tchau. E meu pai falava, pelo amor de Deus, você vai ficar uma velha encalhada pra titia. E eu lembro de uma vez falar assim pro meu pai, encalhada aqui em casa errado. Então, eu sei o que eu quero e não combina comigo, é isso. Então, eu sempre tive esse sonho, né? E eu falava assim, eu tenho que ter uma profissão pra poder me dar dinheiro. Eu tenho que ter uma profissão que me dê dinheiro, porque o dinheiro vai me proporcionar realizar sonhos. Hoje em dia, né, eu entendo que, assim, o dinheiro, ele é uma das ferramentas. A gente tem várias outras ferramentas para realizar os nossos sonhos e foram elas que chegaram antes do dinheiro, né? Que me proporcionaram chegar onde chegou. Mas esse meu sonho de dar para os meus pais uma casa própria, né, era porque a gente vivia ali de aluguel desde sempre e toda hora a gente tinha que mudar por causa de alguma coisa. Então, venceu o contrato, o proprietário não quer renovar. O proprietário pediu o apartamento porque o filho vai casar. Então, eu via todo esse desgaste, assim, aí atrapalhava a rotina de trabalho dos meus pais. Eu falava, gente, não quero, não é, eles não podem viver assim para sempre. Então, eu fui trabalhar cedo, né? Eu estava terminando ainda o ensino médio quando eu fui trabalhar. Fui trabalhar de empacotadora numa farmácia.
Porque eu falei assim, eu tenho que juntar dinheiro que eu tenho que fazer faculdade, né? E eu sabia que meus pais não teriam condições de pagar uma faculdade para mim, né? Na época era bem mais caro, né? Hoje a gente tem incentivos, né? Sim, Tem bolsas. E na minha época não tinha isso. Então, realmente eu tive que ir trabalhar para pagar meus estudos. E foram através dos estudos que eu consegui começar a realizar, né? Esse grande sonho que eu tinha. E aí você adquiriu esse imóvel para os seus pais? Como que foi essa fase aí? Eu trabalhava lá na empacotadora, né? Só que eu sempre fui muito falante, de ser boa de conversa, de gostar de ajudar as pessoas, de conversar. Então, na época, uma pessoa me falou assim, Samantha, na época eu ia fazer faculdade de administração. Aí eu falei, Samantha, não, você tem todo jeito para advogado. Por que você quer fazer administração? Eu falei, porque eu quero ser empresária, porque empresário ganha dinheiro, né? Aí, não, então, olha só. Aí uma menina falou assim, olha, meu pai... Ela riu e falou assim, ó, meu pai e minha irmã são advogados e eles ganham dinheiro. Quer que eu te leve no escritório do meu pai para você conhecer? Aí, a Renatinha, uma querida. E aí, eu falei assim, quero, claro. Aí ela marcou, aí me levou lá, né, num dia que eu tava de folga do trabalho. Ele falou, pai, essa daqui é a Samantha, ó, ela quer uma profissão que dê dinheiro. Aí ele, minha filha, então vem advogar, que advogada... Olha, gente, que advogada é dinheiro. Eu me senti enganada por anos, mas... E aí, eu falei, que ótimo, né? Aquele escritório luxuoso no centro do Rio. E eu falei, então é isso? Então eu vou fazer faculdade de Direito. E aí, me inscrevi, né, no início do ano, na faculdade. Comecei a fazer, ainda trabalhando como empacotadora. Durante a faculdade, fiz muitos amigos. E eu chegava muito cansada, assim. Trabalhar o dia todo e... E eu trabalhava no depósito, né? No delivery. Uhum. Então, eu tenho um dos meus ombros, né? A escápula tem uma contratura séria, assim, crônica, que toda semana eu tenho que estar constantemente em fisioterapia. Porque era um trabalho, assim, muito pesado, né? Manual. E eu andava com mochilas pesadas, porque na época... Eram livros, né? Na época a gente não achava as coisas na internet. Eram códigos, né? Bíblias. Doutrinas, né? Eu dividia com um amigo, inclusive. Não tinha condição. Então, eu pegava um ônibus de Caxias, eu pegava 2 ônibus, né? De Caxias até Tijuca, de onde eu trabalhava. E depois eu pegava ônibus até Jacarepaguá, que era onde era a unidade que eu fazia a faculdade. E aí, depois de Jacarepaguá, pra Caxias de novo, né? E toda essa rotina. Então, eu chegava muito cansada. E aí, teve uma época que um amigo meu falou assim... E aí, eu fui reprovada. Eu tava no 6º período. E aí, eu fui reprovada numa matéria. E eu chorei muito, assim. Que eu fiquei pensando... O meu amigo falou assim... Mas por que você tá chorando tanto? Calma, tá no 6º período só. Dá tempo de recuperar. Eu falei, não, você não tá entendendo. Eu vou ter que pagar tudo de novo. É mais uma matéria pra eu pagar. Porque a gente pagava por matéria. Por matéria. É verdade. E eu falei, não dá, assim, meu dinheiro não vai dar. Eu vou me atrasar, porque eu vou ter que empurrar depois mais uma matéria pra frente. E aí, ele falou assim pra mim, você trabalha muito, né? Eu falei, trabalho. Ele, olha só, lá no escritório tá pra abrir estágio. Me dá um currículo seu, meu currículo empacotadora. Me dá um currículo seu que eu levo lá pra tentar, né, te colocar. Ele é um grande amigo também, assim, até hoje, sou muito grata a ele, né? E aí, ele na época conseguiu, né? Eu passei por todo o processo seletivo, e aí eu lembro de no estágio, assim, me perguntarem sobre experiência. Aí eu falei assim, nenhuma. Ah, mas eu tô vendo aqui que você trabalha. Eu falei, olha, acho que vai ser pouco produtivo, assim, eu saber empacotar, né, produtos. Então, eu não tenho experiência. E ali foi uma grande escola, né? Eu fiquei o tempo do contrato, que na época você só podia ficar 2 anos, né, como estagiário. Sim. Então, eu fiquei o período de 2 anos e depois fui para um outro escritório também grande, de renome, que era concorrente. E ali eu me formei. Ali... eu descobri que não era bem assim, né? Que não era faz faculdade de Direito que você vai ficar rico. Então...
Então, eu comecei a trabalhar de tudo, né? De fazer tudo. Desde a época ainda do estágio. Na época, a gente não tinha processo eletrônico. Ó, como eu sou antiga, Nossa, né? eu também. Pula essa parte. Não tinha processo eletrônico, era tudo físico. E eu vi nisso uma oportunidade de ganhar dinheiro. Então, o escritório era lá no centro do Rio. E aí, o que eu fazia? Eu pegava diligências em Niterói, porque tinha o Santander na época, eu fazia propaganda. Precisava de um correspondente para fazer só homologação trabalhista, né? E aí, no sindicato de Niterói. Então, na hora do meu almoço, do estágio, eu pegava a barca no centro do Rio, vinha para Niterói, aí fazia o atendimento, a homologação, voltava e continuava no estágio. Então, eu comecei a ver que se eu tivesse outras fontes de renda, eu ia conseguir resolver as coisas mais rápido, né? Ia conseguir alcançar meus objetivos mais rápido. Então, quando eu me formei, eu já tinha uma mini empresa, né? Uma microempresa de diligências. Porque como eu não era advogada ainda, então eu tinha feito parcerias... Empreendedora nata! Eu tinha feito parcerias com advogados para fazerem audiências. Então, coisas que só advogado poderia fazer, né? Que eu, como estagiária, fazia como proposta e os advogados entravam em audiência, por exemplo. Sim. E aí, eu tinha já ali aquela renda. Então, quando eu me formei, eu fui fazer a primeira fase da ordem, né? Da prova ali. E passei na primeira fase. Só que como eu não tinha tempo para estudar fora dali, e assim, eu só tinha dinheiro para pagar a primeira fase, eu estudava e eu fazia... eu sempre tive o costume de estudar com folha de ofício, ao invés de caderno. E aí eu usava pasta plástica, né? Com folha de ofício. Então, eu fazia, tipo, esquemas, né? Para facilitar a minha visualização. Porque era o único momento que eu ia ter para estudar para a prova da ordem. Era ali, na sala de aula. E aí, o que eu fazia? Na época, tinha grupo de Facebook. O Facebook tava em auge, né? Meu Deus do céu! A gente ia acabar de vir do Orkut, né? Aí, Facebook com aqueles grupos de Facebook bombavam. E aí, tinha um grupo da turma que os alunos tinham criado. E o professor tinha entrado, um dos professores do curso. E aí, eu compartilhava ali os materiais. E o professor viu ali, né? Que eu ficava compartilhando. E um dia me parou e falou, Samantha... Que legal, você fica compartilhando seu material. Eu falei, professor, não custa nada, né? Eu tô disputando na prova da ordem contra mim mesma. Isso não é um concurso público. Sim. Então, eu sei que tem outras pessoas também que estudam, que trabalham. Tem dificuldades. Exato. Então, eu não... Assim, e eu preciso... Porque eu precisava tirar a minha ordem antes de terminar a faculdade. Porque eu sabia que eu ia ficar sem estágio. Então, ninguém ia contratar uma bacharel. Hoje em dia, a gente tem o assistente jurídico. Naquela época, não tinha. Ninguém contratava bacharel. Ou você era estagiário, ia ganhar uma bolsa. Isso. Ou era advogado para ser contratado. Isso. Como até hoje, com um salário bem pequeno. Exato. Então, assim, eu sabia que eu precisava tirar a minha ordem logo. Porque eu ia ficar sem renda. Então, eu tinha uma renda ali pequena de diligências, mas tinha. Só que não era o suficiente para me sustentar, né? Nem para comprar um imóvel. Muito menos para comprar um imóvel. E aí, eu fazia isso. Quando foi para fazer a segunda fase, eu não tinha dinheiro, então eu não renovei. E aí, o professor me chamou e mandou uma mensagem na época no grupo de alunos mesmo, perguntando quem sabia de mim. E aí, uma amiga minha, na época, me falou, Samantha, o professor tá perguntando por que você não tá indo. Eu falei, pode falar, porque eu não tive dinheiro para renovar para a segunda fase. Não, então ele falou para você vir aqui conversar com ele. Aí, eu lembro que eu fui num dia de aula, que eu sabia que era. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, pode entrar, Samantinha. Aí eu entrei, ele falou assim, a partir de hoje, ela é a tutora da turma, tal, que vocês tiverem de dúvida, que vocês precisarem de material, pode pedir pra ela. Aí eu fiquei olhando assim, aí ele, porque ela é minha assistente, então ela vai cuidar de vocês. Ele te contratou ao vivo e a cores. Aí ele me contratou e em troca ele me daria a bolsa e uma oportunidade também de começar ali
a docência, né? Aham. Então, eu já passei na prova da ordem, me tornando professora substituta dele no curso. Gente, que legal. Fazendo tutorias. Então, ele tinha uma pós-graduação que ele me deu a bolsa para fazer, que foi minha primeira pós-graduação, que foi em Direito Tributário. Muito legal. E é isso que eu falo, assim, eu tive pessoas na minha vida que eu não acho que eu tive sorte. Eu acho que tive pessoas que olharam e falaram assim, eu posso abrir uma porta para essa menina. Depois o que ela vai fazer com essa oportunidade... Eu não acho isso, não. Fala, o que você acha? Eu acho que a gente colhe o que a gente planta. A primeira fala desse professor para você foi de que você foi generosa. Você, ao doar o seu estudo ali, dar de bandeja para toda a turma, você foi generosa. E ele parece que foi a pessoa que percebeu isso. Ele nada mais fez do que retribuir. Então, de uma certa forma, ele falou, nossa, que menina generosa. Se eu tenho a possibilidade de ser generoso com ela, foi o que ele fez. Claro, sabendo da sua potência, né? Óbvio. Então, eu acho assim que não... É um pensamento meu, sabe? Acho que as portas se abrem, mas você colhe exatamente aquilo que você planta, né? Se talvez você não tivesse compartilhado esse material, ele não teria visto a Samantinha, que foi lá ser assessora dele, entendeu? É a minha humilde visão. Sim, obrigada. E segue, amiga, segue contando como que você chegou nesse imóvel para os seus pais. Se eu estiver enrolando, você fala, hein? Pelo amor de Deus. Pode deixar. E aí, eu então tive a oportunidade. Então, eu passei, graças a Deus, né? Eu lembro dos meus pais falarem assim, Samantha, calma, se você não passar, você tem a oportunidade de novo. E eu falava pra eles assim, mas eu vou passar. E eu lembro que meu pai sempre falava assim, por que você não presta concurso público se você é tão determinada? Eu falava assim, porque... Ai, gente, desculpa. Porque eu falava assim, eu não quero ganhar salário pro resto da vida. Isso não vai me enriquecer. Nada contra quem tem salário e funcionário público. Mas assim, era o meu estilo de vida. Sim. Era o que eu queria. Tudo bem. Eu queria empreender. Então, eu falava, mas na ordem, fiquem tranquilos, eu vou passar. E aí, eu lembro que eu tava assim, super dedicada, empenhada. E aí, o pessoal da turma viu antes de mim, né? Samantha, você passou, parabéns. Eu falei, gente, passei, que maravilha. Foi nem surpresa. Foi, né? O pessoal tudo me contando, né? Gente, a Samantha passou. E aí, ele me deu a oportunidade, então, de dar aula também, né? No curso. Então, abriu essa porta pra mim de dar aulas antes mesmo de eu começar a advogar. Uhum. E como eu já tinha essa microempresa de correspondências... Então, eu já tinha também um negócio por onde eu comecei a atuar, captar clientes, prospectar. E isso me levou a conseguir mais clientes na advocacia. Na época, a gente não tinha redes sociais. Não tinham inventado o podcast. Nada disso. Não tinham inventado o que a gente encontra hoje no YouTube, Instagram. Nem existia Instagram. Não. Lives, nada disso. Foi ali uma oportunidade que eu encontrei de... Poxa, aqui eu consigo prospectar clientes, consigo me posicionar. E é claro também, né? Amigos, familiares, eu sempre falo, as pessoas precisam saber o que você faz. Se elas vão confiar em você ou não, aí isso diz sobre elas, isso cabe a elas. Mas as pessoas precisam saber quem você é, o que você faz. Então, isso pra mim nunca foi um problema. Então, todo lugar que eu tava, todo assunto, a pessoa falava de qualquer coisa, eu falava assim, eu sou advogada, você precisa que eu resolva isso? Então, qualquer coisa, qualquer assunto, eu falava, eu sou advogada. E então, isso fez com que eu tivesse uma boa carteira de clientes. É óbvio, eu trabalhava muito, nunca parei de trabalhar muito, mas assim, era impossível estar numa tarde gravando um podcast nessa época. E eu comecei a ter muitos clientes, né? Comecei a advogar majoritariamente em família, apesar de ter feito a especialização em tributário, por conta da região, dos casos que chegavam, né? Então, era uma cidade que, tipicamente, tinha muitas questões de família, com guarda, divórcio, alimentos. Então, isso acabou me levando para minha segunda especialização, que foi Direito de Família.
E eu era, assim, uma advogada que tava trabalhando muito e fazendo aquele dinheiro pra comprar. E eu era super focada. Então, assim, pagava as contas. Eu nunca... Assim, eu não tinha... eu quero viajar, eu quero... Não. Meu foco era... Eu vou pagar as minhas contas e eu vou juntar dinheiro porque eu vou comprar o meu imóvel. Então, foi assim que eu fiz. Até que eu consegui juntar o dinheiro pra poder comprar um imóvel. Não era aquele imóvel, mas, gente, eu era louca pelo imóvel, assim. É engraçado que hoje, olhando, assim, tem uma foto que eu lembro de um conhecido, né, da família ter me zoado, porque eu fui tirar a foto da frente da minha casa e o chão era de barro, né? Uhum. E aí eu mandei, gente, consegui, pai, mãe, é de vocês. E aí eu lembro do conhecido ter zoado assim, gente, mas estaciona esse cavalo, porque tinha um cavalo pastando assim, porque era de barro, sabe? Aí, e assim, eu nem me importava com aquilo, eu ria, Aí eu, comprei a casa e ganhei o cavalo, tipo, eu nem ligava, sabe? Porque pra mim era muito gratificante ter chegado era ali. muito grande o que você tava conseguindo. Era muito grande, assim, pra aquela menina que, meu Deus, como assim, sabe? Conseguiu comprar uma casa, conseguiu dar uma casa pros pais. E isso, pra mim, assim, foi um grande divisor de águas na minha vida. Porque eu falei assim, consegui. Agora, eu posso realizar qualquer coisa que eu sonhe, eu vou conseguir realizar. Porque eu consegui dar o descanso pros meus pais de... Calma, vocês não precisam mais... Vocês sair correndo daqui. Exato. Vocês não precisam... Vocês podem até continuar querendo morar de aluguel em outro lugar. Mas essa aqui é a casa de vocês, sabe? Você tinha quantos anos? 24, 25 anos, por aí? Eu tinha... por aí. Eu tinha uns... era a idade, mais ou menos. Eu tô pensando aqui terminou a faculdade de Direito. Mais 2 anos aí pela frente. Por aí. Bem nova pra conseguir comprar uma casa pros pais. Mas vamos lá. Quanto tempo vocês ficaram nessa casa? Ai, Jesus, vamos lá. De maio a outubro. Só? Nós ficamos nessa casa. Até que, em 19 de outubro, eu tava no escritório. E aí, eu já tinha conseguido alugar uma loja de rua. E eu era conhecida na cidade como advogada da bicicleta. Sensacional. Gente, porque todos os advogados da cidade tinham carro. E você tinha bicicleta? E eu lindamente ia de bicicleta pro escritório. E eu tinha feito um negocinho pra eu estacionar a bicicleta na porta do escritório. Então, assim... o povo começou a me identificar como uma advogada da bicicleta. Já tem. E eu adorava minha Caloi. Muito bom. E aí, assim, aquilo ali pra mim era a realização de um sonho. Eu tinha dado uma casa pros meus pais, a gente tava tranquilo. E eu tinha conseguido alugar uma loja de rua, onde eu tinha colocado meu escritório. E, de repente, chegaram 2 homens na porta do meu escritório, né? Pedindo pra falar comigo, e eu deixei entrar. E aí, um deles se apresentou como o verdadeiro proprietário do imóvel que eu morava. E o outro assim? como advogado dele. Você comprou uma casa que era de outra pessoa? Comprei, eu tomei um golpe. Você caiu num golpe? Eu caí no golpe da Não casa acredito. própria. E aí, assim, hoje a gente tem tanta informação, sabe? Que na época não tinha. Na época, eu fico pensando assim... Eu me martirizei tanto porque eu era uma advogada. Então, isso pra mim era muito forte. E era um tempo onde o advogado, ele advogava em tudo. Era a época dos advogados generalistas. Hoje em dia, a gente fala sobre se especializar em algo e seguir só ali naquele nicho. Uhum. Mas, principalmente naquele momento da minha carreira, eu assim, tudo que aparecia na frente eu pegava. Então, se eu não sabia fazer, eu ia aprender para o cliente. Não, você pode pegar, posso? Claro, querido. INSS, ótimo. Onde fica o INSS? Eu vou descobrir. E não tinha Google para ajudar, né? Então, assim, era... Assim, quando eles falaram, eu vou ser sincera com você. Eu não lembro exatamente como que eu estava me sentindo. Mas eu lembro, assim, de ter... A minha vontade foi de resolver a situação. Então, eu falei assim, olha, calma. A primeira coisa que eu vou falar pra vocês eu sou uma pessoa correta. Então, a gente vai sentar, vai entender o que tá acontecendo. Eu vou mostrar meus documentos, vocês vão mostrar os de vocês.
e a gente vai chegar a um denominador comum. Então, a gente sentou, né, na sala, e eu lembro que eu fechei, né, baixei a porta do escritório, que ela era aquela de correr, e era engraçado, pensando agora, porque como a bicicleta ficava estacionada na porta, quando eu baixava a porta de correr, o cliente começava a bater, porque tinha um vidro do lado de fora, né, o blindex. E os clientes às vezes batiam e falavam assim, eu sei que você tá aí. Sua bicicleta tá aqui fora. Aconteceu isso algumas vezes durante essa conversa, eu lembrei agora, assim. Que hoje é engraçado, mas eu lembro de, na época, assim, eu ter falado, calma. E eu lembro, e assim, é claro que eu tava falando calma pra eles, mas primeiro pra mim, né? Pra você, claro. Então, eu fui pegar a documentação, que ficava no escritório, inclusive. Aí, peguei a documentação, eles pegaram a deles. E ali, a gente conseguiu constatar que a procuração para a venda do meu imóvel era falsa. Depois, a gente pegou toda uma corrupção no cartório de origem, né? De onde isso aconteceu. Não aconteceu só comigo, aconteceram com mais 19 pessoas. Nossa. Então, quando eu vi aquilo, a primeira coisa que eu pensei foi... Ninguém pode saber disso. E ninguém soube até que eu tivesse resolvido o problema. Eu falei seu pai, nem sua mãe, ninguém. E eu falei assim, eu só vou fazer um pedido. Entendi, eu tô num imóvel que não é meu. O senhor tem interesse de me alugar? Eu posso te pagar um aluguel? Aí ele, não tinha pensado nisso. Eu falei, o senhor quer o imóvel? Quer me dar um tempo pra sair? O senhor quer vender? O senhor quer botar pra alugar? Ele falou, olha, eu preciso vender. Mas assim, como você já tá lá, eu acho que aluguel não é um mau negócio, né? Aí perguntou pro advogado dele, o advogado dele, não, acho até que ela tá sendo bem tranquila em te oferecer isso, porque ela podia só brigar. E eu falei assim, não, eu não quero brigar. Eu vou brigar com quem me deu o golpe. Com o senhor eu não vou brigar. O senhor é tão vítima quanto eu. Sim. Então, ele falou, não, então... Aí a gente acertou ali o que eu podia pagar. Eu falei, o que eu posso pagar pro senhor hoje é isso. Aí na época eram R$500, né? Hoje, assim, R$500 na época, se a gente parar pra pensar, não era tão pouco, né? Mas era o que eu podia pagar. E aí eu falei, eu posso te pagar R$500, tudo bem? Acho que na época, tipo, um imóvel daquele estaria R$700, R$800 de aluguel, alguma coisa assim. E aí eu falei, aí ele falou, não, eu aceito. Falei, ótimo, vamos redigir agora o contrato? Nunca tinha feito um contrato de locação na vida. Você fez ali, mas já. Eu lembrava que eu pegava lá os documentos dos meus pais pra cuidar também, pra ajudar. Então, eu lembrava mais ou menos o que tinham numas cláusulas de um contrato. O advogado dele também estava ali. A gente redigiu um contrato de locação super simples. E eu me comprometendo, então, a pagar ali os aluguéis. Aí, dei o primeiro aquele dia. Falei, pro senhor ter certeza. Não tenho garantia, não tenho como te dar nada. Porque a única coisa que eu tinha é o que não é meu. Que é a sua casa. Então, eu te dou agora aqui o primeiro aluguel. Aí, fiz uma transferência pra ele. E me comprometo a pagar todo mês. Então, assim, anos depois, hoje ele é meu cliente, né? Se tornou meu cliente logo depois. Mas, assim, comecei a pagar um contrato de locação. E aí, fui atrás de quem tinha efetivamente me dado o golpe. Aí, fui atrás, assim, bem tranquila. Lembro de ter entrado, assim, pelo stand, né? Porque era um golpe muito bem orquestrado. Né? E eles não imaginavam que eles fossem pegar, que eles fossem ser pegos antes de terminar. Então, eles estavam com um empreendimento na região de médio padrão. E eles ainda estavam vendendo os lotes. Então, acho que faltavam 2 lotes de 20 para serem vendidos. E aí... eu cheguei no stand, eu lembro que eu cheguei bem calma, tinha um casal sentado no stand assim com eles, e eu entrei, safado! Bem calma, bem calminha. E aí eu falei, não assina que isso é um golpe. Aí eu lembro que eu falei, olha... E aí veio né, o pessoal dele assim, olhando e... Calma, ele, calma, doutora. Eu falei, calma nada. Você tá achando que você tá brincando com quem? Porque dentro de mim, assim, ele não tava brincando com o meu dinheiro. Ele não tava brincando comigo. Tava brincando com o seu sonho de uma vida inteira e ter alguma coisa pros seus pais. E aí, eu falei assim, você não tem ideia da força que tem dentro de mim pra brigar com você. E eu vou te tirar tudo. Tudo que mais importa pra você, eu vou te tirar.
Em 24 horas eu quero o dinheiro na minha conta, porque senão eu vou te tirar tudo. Aí eu lembro, assim, que eu saí do stand. E até então eu não tinha chorado, não tinha me desesperado, nada. Nesse momento eu tinha esbravejado com ele pela primeira vez, eu tinha esbravejado. Colocou pra fora ali o Coloquei pra fora. E o proprietário da casa, né, atrás de mim, assim, né, que eu vi que ele parou atrás de mim. Aí ele, doutora, que situação que ele botou a gente, né? Eu falei, fique em paz. O seu problema tá resolvido. Agora eu vou brigar pelo meu problema. E aí eu fui pra casa com a minha bicicletinha. E aí eu fechei o escritório, né? Eu falei, não tenho condições de trabalhar hoje. Fechei, fui pra casa, não tinha ninguém em casa. E aí eu lembro que eu sentei pra começar a chorar, assim, quando você, né, respira e, tipo, vou começar a chorar. Meu telefone tocou. Era o grande chefão ali do esquema, né? Querendo conversar. E era uma pessoa influente na cidade. E na época, quando tocou o telefone, eu falei, não acredito que é ele. Na hora, né, eu me liguei. E aí ele falou, doutora Samantha, a gente não pode ter escândalo, então eu quero conversar. Aí eu falei assim, eu vou voltar, eu vou reabrir o escritório. Aí eu reabri o escritório, baixei a porta de novo. E falei pra ele assim, deixa eu falar uma coisa pro senhor. Eu não sei se o senhor tem filhos, mas eu quero te dizer uma coisa. Eu espero, sinceramente, que o senhor tenha conseguido dar pra eles tudo o que eles queriam, tudo o que eles sonhavam. Eu não sei se os seus pais ainda estão vivos, mas eu espero que o senhor tenha realizado em vida todos os sonhos, os seus sonhos em direção deles. O senhor tirou a única coisa que importava pra mim, que era a realização dos sonhos pros meus pais. Se eu não conseguir de volta, não tem problema. Eu trabalho tudo de novo. Mas eu vou brigar. E eu não vou cair sem brigar. E se prepara, porque eu sou só uma menina, mas eu sei brigar. E ele falou pra mim assim, a gente não pode ter escândalo, mas eu não tenho o dinheiro todo pra te devolver. Agora não. Eu falei assim, então olha só, a gente vai fazer um acordo aqui. A gente vai assinar um documento. E você tem até 3 meses pra me devolver o meu dinheiro integral. E eu vou colocar uma correção. Aí, na época, né, eu não entendia de Selic, de tesouro. Que pena, que pena. Que eu falei assim, vou colocar a correção da poupança. Não façam isso. Não façam acordo com correção de poupança. Botei a correção da poupança. Botei mais uma multa de 10%, né? Eu botei algumas coisas ali no contrato. Foram 5 horas de reunião, aproximadamente. E fiz, eu falei assim... E eu lembro, assim, eu sou louca. Eu lembro que eu virei pra ele e falei assim... Tem... 2 maneiras de eu não sair daqui agora e ir na delegacia e na imprensa para fazer um escândalo. 2 maneiras. Uma é o senhor assinar esse documento que eu acabei de redigir, concordando com tudo. Eu não vou deixar o senhor alterar uma vírgula do que tem aqui. E a segunda é o senhor me matando. Só que tem gente que vai me procurar, então vai ter que me enterrar direito. Eu sou louca, né? Eu sou louca. E aí, não façam isso em casa, crianças, por favor. E aí, ele falou, não, doutora, eu vou assinar. E aí, ele leu, né? Tentou ainda. Eu falei, não tem. Assim, você acabou com o sonho de toda a minha vida, você não tá entendendo? Ou você assina isso, ou você me mata. Aí eu repeti pra ele, ou você me mata. Porque é isso que você tá fazendo comigo. Pra mim, aquilo era muito forte. E aí, ele falou, eu vou assinar. E aí, ele assinou e começou, né? Só que aí, o que eu fiz? Quando ele assinou, eu falei assim, agora eu tenho que estudar sobre direito imobiliário. Entendi. Porque até então, eu não sabia nada. Porque eu falei assim, eu não posso confiar que ele vai me pagar. Ele assinou, mas eu não posso. Mas ele pagar é uma outra etapa ali, que demanda um trajeto. Então, assim, 2 coisas que eu fiz. Uma foi sair da cidade... Porque eu tinha dito que ou ele me pagava ou me matava, né? Aí, quando a ficha caiu, eu falei, melhor eu sair da cidade. Aí, na época, eu fui morar na capital, né? No Rio. E aí... E a outra coisa foi estudar sobre direito imobiliário. E aí, na época, eu fui fazer uma semana... O nosso querido e saudoso, né? Professor Silvio Capanema. Silvio Capanema. Grande mestre no direito imobiliário.
Tava dando um curso de uma semana, né? Presencial, porque o que era curso online? Não existia isso, né? Não existia. Ninguém Então, eu que me sabia, virasse para fazer uma semana estudando de curso no centro do Rio. Fez uma ótima escolha. É. E aí eu lembro de assim, na primeira aula, tipo, eu tava o auditório cheio, né? E aí eu tava sentada, assim, olhando pra ele. E eu lembro dele tá ali. E aí ele teve uma hora que ele olhou assim, me respondeu um negócio. E aí quando acabou, eu fui cumprimentá-lo, né? E ele falou assim: E aí? E você? Tá estudando porque você quer ser especialista em imóveis? Eu falei assim: doutor, eu tô estudando porque eu quero recuperar o meu sonho. Assim, que se tornou um pesadelo, mas eu vou recuperar. E é através do estudo. E aí, ele quis ouvir um pouco, e aí a gente conversou, e ele foi um querido, assim. Aí ele me deu algumas estratégias, falou, então você vai estudar isso aqui. Na época, ninguém falava sobre tratativas extrajudiciais. Não. E ele falou assim pra mim, essa é uma ação que pode durar anos se ele não te pagar. Você sabe disso, né? Falei, sei. Trabalhava com direito de família, né? Anos. A gente tá acostumado com isso. E aí, eu falei, eu sei, mas eu não tenho anos. Assim, eu preciso... Porque eu não tenho anos pra contar pros meus pais o que aconteceu. E até então, seus pais ainda não sabiam. Não sabiam. E tá você, carregando tudo. E aí, ele falou assim, olha, então você vai estudar sobre negociações fora do processo. Aí, na época, não se tinha esse termo extrajudicial, nada disso. E aí, ele falou, ó, você vai estudar isso aqui. E aí, foi me dando as leis que eu ia estudar, o que eu ia... o que eu tinha que me dedicar. E eu fui comer aquilo, né? De entender o que ia acontecer, se ele não me pagasse, como que eu podia fazer no extrajudicial. A gente não tinha esse diálogo que se tem hoje entre advogados e cartórios. A gente tinha uma rixa, né? Cartório dizia que advogado não entendia de nada de cartório. E advogado vice-versa. Exato. Então, geralmente, o advogado precisava de uma coisa, acabava contratando um despachante, que era uma figura super menosprezada, né? Que era, geralmente, o despachante era essa pessoa que ficava no limbo entre o estagiário e o advogado, né? Então, eu tinha todo esse cenário, eu falei... Só que eu não tinha dinheiro para pagar um especialista para me ajudar. Nem um despachante. Nem um despachante. Nem ninguém. Eu não tinha dinheiro, porque eu tinha usado tudo. Então, assim... tudo que na época eu fiz... Passei no cartão de crédito... o curso, inclusive, enfim, para fazer. E eu fui estudar sobre. E isso chegou no segundo mês e aí eu fui fazer a primeira coisa, que era notificar, que eu entendi que tinha que fazer uma notificação. Ele não pagou. Quando deu 3 meses certinho, ele não pagou. E aí eu chamei o que ninguém sabia na época que tinha, que era o tabelião. Só que as pessoas não conheciam essa figura do tabelião chegando em algum lugar, né? Hoje em dia, a gente fala sobre ata notarial. Sim. Então, eu consegui fazer um procedimento que eu fui junto com um tabelião. E aí, quando chegou ali, que ele viu aquilo, eu falei, olha, você está sendo intimado. Ele já achou que era um processo. Eu falei, eu vou dar publicidade, eu vou chamar a imprensa. E aí, ele se desesperou e falou, eu vou depositar agora. Me dá 24 horas. Eu falei, você tem 24 horas, senão chama a imprensa. Aí, em 24 horas, ele depositou o dinheiro de volta. Quando ele depositou o dinheiro de volta, foi um sentimento assim de... Não acredito. Que aí eu olhei e eu falei, gente, eu não acredito. Eu consegui vencer isso sem ir pro judiciário? Isso pra uma advogada? Tipo, eu aprendi a brigar na faculdade. Atitude Como assim esse cara me devolveu esse dinheiro? Sabe? Eu falei, não, peraí. Eu acho que eu devo dar pra esse negócio de saber negociar. Eu falei, não, então agora eu não quero comprar outra casa com esse dinheiro, não. Agora eu vou entender como que eu faço pra esse dinheiro multiplicar. E eu vou me dedicar a isso. Vou começar a prestar assessoria nisso. E as outras 19 pessoas que tinham tomado golpe estavam ali descobrindo do golpe, né? Então, eu tinha o que hoje se chama de prova social. Na época, eu chamei de prova de convencimento da Samantha, né? Gente, olha só, resolvi meu problema. Vocês estão precisando de ajuda? Estão precisando de advogada? Precisava fazer caixa de novo, né? Eu tava zerada. Eu sei como fazer. E aí, assim, foi incrível. Os honorários que eu vi, que eles me pagaram, eu falei, gente, aí entendi. Sabe uma coisa que ficou aqui na minha cabeça? Eu falei assim, a gente se conhece há muito pouco tempo. Mas o pouco tempo que eu te conheço, a pergunta que eu ia te fazer é o seguinte, mas você ficou calada sabendo que ele ia dar
golpe em outras pessoas? Porque isso não combina com a Samantha. E você já me deu a resposta, porque você ajudou os Ajudei. outros. O que acontece? Quando ele depositou o dinheiro, eu fui puxar, que na verdade eu já tinha puxado para as tratativas extrajudiciais, mas tinham algumas certidões que demoravam, porque era tudo físico, né? Sim. Não era eletrônico. E aí demorava não sei quantos mil dias úteis. Logo que ele me pagou, chegaram as certidões fiscais. Então, pelas certidões fiscais, eu consegui entender como que ele estava dando golpe nesse empreendimento. Como que era? O terreno todo estava penhorado na justiça por dívidas fiscais. Então, na verdade, ele estava vendendo os lotes para essas pessoas que já não eram mais dele. Era uma fraude, né, a execução. E ele estava fugido. Inclusive, ele estava na região porque ele estava fugido de onde era o domicílio fiscal dele. Ele era de outro estado. Então, quando eu vi aquela situação, o que eu fiz? Eu chamei as pessoas, né? Eu sabia fui procurar. Era um lugar que todo mundo se conhecia. Um era o dono da loja de material de construção, foi o primeiro onde eu fui. Né? E assim, era um lugar, assim, que as pessoas que tinham o poder aquisitivo para comprar aqueles imóveis, não ouviam qualquer pessoa. Eu era uma menina. Que todo mundo olhava, uma menina guerreirinha ela, né? Uhum. Tipo, eu não tinha um tempo de carreira e uma postura. Uma postura. Uma imagem. Que eu pudesse chegar e falar, olha só, é que eu sou advogada e eu tinha muito medo da questão do código de ética da OAB. Uhum. Eu tinha feito um acordo, então esse processo de eu chegar para as pessoas e falar, eu não podia só chegar e falar assim, olha só, você está sendo vítima de um golpe. Isso eu fiz quando eu entrei no stand gritando. Uhum. Depois que eu já estava ali como advogada, entendendo a situação, tudo que eu tinha passado, eu falei, como que eu faço isso? Então, a primeira coisa que eu fiz foi chamar o dono da loja de materiais de construção, que era que eu conhecia. Mostrei para ele as certidões fiscais. Falei, olha, não tô vindo aqui como advogada, tô vindo aqui como alguém que já tomou um golpe e eu quero trazer um alerta para vocês. Então, se eu fosse você, eu entrava em contato com as outras pessoas para vocês poderem se mobilizar, procurar um advogado. E eles criaram um grupo no WhatsApp e me colocaram dentro do grupo no WhatsApp. Entendi. E aí... Você ajudou todo mundo ali. Ajudei. A gente fez a primeira reunião. E deixa eu te perguntar. Provavelmente você comprou outra casa, claro. Para os seus pais. Eu fico imaginando. Isso foi rápido? Você rapidinho conseguiu resolver isso? O que acontece? Lembra que eu tinha estudado sobre direito imobiliário, né? Isso. E aí, na época, eu também conheci algo que no Brasil não era muito comum, que eram os leilões. Uhum. Tinha um advogado só que falava no Brasil sobre leilões, que ele era de São Paulo. E aí, quando eu recebi esse dinheiro de volta, o que eu fiz? Eu estava estudando sobre investimentos com Gustavo Cerbasi. Uhum. E fui para São Paulo estudar sobre leilões. E aí, que era o único advogado que falava na época. E aí, tudo presencial, né? E estudando sobre investimentos, eu entendi que, assim, a maneira como eu podia fazer aquele dinheiro multiplicar, com imóveis até, mas, assim, eu queria dar uma casa para os meus pais, mas eu podia fazer mais do que isso. Uhum. Então, quando eu vi isso, o que eu fiz? Na época, a primeira coisa que o Gustavo Cerbasi ensinava era, você não sabe onde botar o dinheiro? Não bota na poupança, bota no Tesouro Selic. Aí eu falei, pronto, então peraí. Aí tirei o dinheiro toda da poupança e joguei pro Tesouro Selic. Falei, tá lá guardado. E aí eu fui realmente estudar. E quando eu entendi sobre os leilões, eu pensei assim, a primeira coisa que me veio foi a objeção que geralmente as pessoas têm que não conhecem desse mercado. Mas peraí, porra, acabei de ser vítima de um golpe na compra da minha casa. Eu vou tirar a casa dos outros? Tipo, eu vou ganhar dinheiro com o leilão tirando a casa dos outros? E aí, lá em São Paulo foi bom, porque eu entendi assim... Não, eu não tô tirando a casa dos outros. Eu tenho uma dívida trabalhista. Essa dívida de um empresário que pode ter acontecido qualquer coisa com ele, de boa fé ou de má fé, deixou de pagar um funcionário que tá lá muitas vezes sem comer, sem emprego. E eu lidava, eu pegava de tudo. Ele é um devedor. E tem gente precisando receber esse dinheiro. Sim. E aí eu tenho os leilões trabalhistas. Eu tenho leilão de condomínio. E todos os condôminos estão pagando cota extra. Porque
essa unidade está inadimplente de condomínio há anos. E aí, graças a isso, você se especializou em leilão. Gente, estamos aqui hoje com a referência em leilões. Então, quem precisar aí, ó, se especializar, ela é professora no assunto, ela é expert e eu me sinto muito honrada de ter você aqui hoje. A sua história, realmente. Eu vi aqui nesse episódio, assim, o que eu guardei para mim como mensagem, que a força, ela está dentro da gente, né? A gente é forte e a gente se torna forte quando a gente precisa ser forte, né? Alguém brincou com o que não poderia brincar, que é com os sonhos da gente. Ninguém tem o direito de brincar com os nossos sonhos. E você, ali nasceu talvez a Samantha, que é hoje. Eu queria te presentear com o livro Histórias de Sucesso. Eu sou coautora do livro, o meu capítulo é o 17. E, eu vou querer uma dedicatória. Tá bom, vou dedicar para você já já. Queria muito agradecer a sua presença. Queria que você deixasse para o público uma mensagem de incentivo, porque a gente precisa mostrar que cada vez mais, falar cada vez mais dessa força interna que existe dentro de cada pessoa. Sim. E aqui a gente não está falando de A e nem B, a gente está falando de todo mundo. Quando qualquer pessoa que seja, né, passa por um problema e se sente assim, né, um nada, não. Faça disso, né, o local onde você vai descobrir a força que existe dentro de você. Deixa para nossos telespectadores aqui, ó. Primeiro, respondendo a pergunta da Val, sim, meus pais já têm a casa deles agora. O que eu mais consigo, assim, quando eu paro para poder pensar, né? Às vezes eu falo que às vezes a gente só vai vivendo, né? E não para muito para fazer essas reflexões. Eu gosto de fazer, geralmente em dezembro ali, porque eu traço as minhas metas pro ano seguinte. Mas assim, se você tem um sonho, traça o seu objetivo. É possível. Tem gente às vezes que fala assim, a gente vive num país onde as pessoas só dão certo se fizeram errado. Eu nunca fiz nada errado. Nunca. Qualquer um pode puxar qualquer coisa na minha vida, na minha história. Eu nunca precisei fazer nada errado. Então, é possível. Eu não tinha dinheiro para começar, mas eu comecei e fiz o dinheiro que eu precisava para continuar. Então, a gente não precisa se comparar com ninguém. Cada um tem o seu processo, cada um tem a sua história, cada um tem a sua vida. Talvez você tenha se identificado em alguns pontos da minha história comigo, e em outros pontos você tenha dito, não, para mim foi mais difícil ainda. Não, para mim foi mais fácil. É a sua história. Então, viva a sua história. Trace os seus sonhos, trace as suas metas e trabalhe por eles todos os dias. Vão ter muitas coisas que vão tentar te fazer desanimar. Podem ser pessoas, podem ser sentimentos, mas sabe o que eu faço? Toda vez que vem algum sentimento assim, que eu acordo e que eu penso assim, será que hoje eu vou conseguir? Eu faço assim, ó. Eu sou louca, eu falei. Não é não. Vou! Claro que eu vou! Isso libera, né, algo químico no nosso cérebro e faz a gente, tipo, sacudir. E, assim, procure focar no que você quer e vá embora. Sem pisar em ninguém, sem fazer nada errado. Faça o seu todos os dias, que os seus momentos vão chegar. Ainda tem muitos sonhos que eu tenho para realizar e a gente precisa ter sonhos todos os dias. Conquistou uma coisa, a gente celebra. Celebre cada conquista sua. Não deixe de celebrar. Foi um cliente que você fechou, que você achou que não ia fechar, comemora do jeito que você acha melhor. No dia seguinte, vamos embora trabalhar de novo, porque a gente ainda tem muito sonho para realizar. Então, não para. A gente só para quando a nossa vida acaba, tá bom? Obrigada, meu amor. Obrigada a todos.